2023, a Alerj criou 2.600 projetos e aprovou mais de 300 leis sobre segurança, saúde e outros importantes temas. A Alerj fez muito por você e vai fazer ainda mais. Saiba tudo em alerj.rj.gov.br. O seu condomínio Classe A está chegando, com uma atmosfera de sofisticação e conforto como você nunca viu. Conecte-se com suas raízes e mergulhe em uma experiência única, onde o luxo encontra a natureza. Venha descobrir a experiência marcante de viver no Airises Home Club. Airises Home Club. Muito além de tudo que você já viveu. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 22 de maio de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode conferir este programa daqui a pouco em podcast e logo mais, a partir das 17 horas, reprise na Plena TV. São 7 horas e 7 minutos em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta edição. Nós, hoje, no Folha no Ar, dia 22 de maio, já começamos com as informações sobre a previsão do tempo para Campos. Campos tem tempo hoje parcialmente nublado, com temperatura menor do que aquelas dessa onda de verão, que segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, começa a se afastar agora aqui da região, a diminuir, e as temperaturas começam a cair. A máxima hoje é de 28, a mínima é de 21 graus. Agora, neste momento, aqui no centro da cidade, faz 21 graus. No programa de hoje, uma edição especial do Folha no Ar, para trazer aqui uma homenagem a um campista ilustre que teve aí a sua vida voltada para a política, para as ações, né, importantes na área principalmente de energia, e que levava aí, né, deixou um legado muito grande, e que a gente vai entender um pouco sobre esse legado, e que levou luz principalmente, né, a muitas regiões do interior desse estado. Enfim, tem uma série de depoimentos que a gente vai ouvir aqui hoje para falar sobre esse especial sobre José Maurício Linhares, vida e legado desse campista que foi deputado federal e foi também secretário de Minas e Energia no governo de Brizola, no estado do Rio de Janeiro. A gente vai receber aqui hoje, já temos as presenças do Roberto Henriques, ex-prefeito de Campos e ex-deputado estadual, e também no segundo bloco vamos ouvir o Wagner Witter, engenheiro da Petrobras e ex-secretário de Energia também do estado do Rio de Janeiro. Por fim, a gente ouve o Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos, para falar e para fazer também o seu depoimento sobre a experiência, o legado, o convívio aí com o ex-deputado, ex-secretário estadual de Minas e Energia, o Maurício Linhares, José Maurício Linhares, que faleceu aos 88 anos no último sábado, dia 18. Hoje na bancada com a gente, Aloysio Abreu Barbosa, e nós vamos já a essa pauta, só rapidamente aí aos senhores, a você que está nos acompanhando, uma passada aqui pelo jornal Folha da Manhã. Hoje é quarta-feira, tem um impresso da Folha da Manhã e a gente traz aqui
né, todos os detalhes a partir de agora. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. A gente traz aqui as manchetes do portal folha1.com.br e também do jornal Folha da Manhã, impresso de hoje nas bancas desde cedo. Oi, Luísio. Muito. Bom, então vamos fazer o intervalo e a gente volta para corrigir e trazer essas manchetes aqui do jornal. Deixa eu só fechar aqui o meu microfone para saber se é o meu microfone. Parou? Parou aí o eco? Então é provável que seja aqui o microfone nosso. Pode estar com algum problema. A gente tenta resolver aqui esse problema e a partir desse problema solucionado, a gente retorna. São 7 horas e 12... O som está saindo, Nogueira. E 12 minutos. Está sem som. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A estratégia de dividendos em ações é uma abordagem de investimentos que se concentra na aquisição de ações de empresas que distribuem periodicamente parte de seus lucros aos acionistas na forma de dividendos. Hoje, no Brasil, esses dividendos possuem isenção total de imposto de renda. Essa estratégia atrai investidores que buscam um fluxo de renda previsível e estável, muitas vezes para complementar suas necessidades financeiras ou reinvestir esses valores recebidos para acelerar o crescimento de seu portfólio. Ao selecionar essas empresas, são considerados vários fatores, incluindo o histórico de pagamento de dividendos, a consistência do fluxo de caixa da companhia e a saúde financeira geral da organização. Empresas com histórico sólido de pagamentos de dividendos tendem a ser vistas como mais atraentes. A estratégia de dividendos em ações é uma forma sólida de construir riqueza ao longo do tempo, proporcionando uma combinação de fluxo de renda regular e potencial crescimento do capital. No entanto, como em qualquer estratégia de investimento, requer uma análise cuidadosa e um entendimento das empresas escolhidas. Ao investir com a Nauta, você tem acesso a estratégias formuladas por dezenas de analistas que se dedicam exclusivamente a avaliar o mercado e identificar as melhores oportunidades de retorno em empresas pagadoras de dividendos. Seja Nauta. Acesse nauta.vc e fale com nossos assessores. Nauta Investimentos. O nosso compromisso é com o seu futuro. Você busca uma assessoria de investimento confiável e transparente? Conheça a Nauta XP. Oferecemos um atendimento exclusivo com acesso aos mais variados produtos do mercado, inclusive internacionais. Tudo em um só lugar. Somos especialistas em investimentos e já ajudamos milhares de clientes a tomarem as melhores decisões. Quer saber mais? Acesse nauta.vc e fale com nossos assessores. Nauta Investimentos. O nosso compromisso é com o seu futuro. Plano Essencial Unimed Campos. Cuidado e assistência médica de qualidade em toda a rede própria a partir de R$ 109,53. Invista em saúde e bem-estar para você, sua equipe e sua família. Essencial é cuidar de você. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol.
Veja como é fácil a retirada da segunda via da conta de água. Antes de começar, tenha em mãos o documento do titular da conta. Esses dados são muito importantes para seguir com o atendimento. Dê um oi no WhatsApp 21 97211 8064 para a Gabi, nossa atendente virtual. Escolha a concessionária para a qual deseja continuar o atendimento. Selecione a opção Segunda Via de Conta. Em seguida, informe CPF ou CNPJ do titular da conta e o número de ligação. Pronto, rapidamente você receberá a conta solicitada. Para ter ainda mais facilidade, cadastre-se na conta digital e na função de débito automático. Você também encontra todos esses serviços no aplicativo Cliente Águas e no nosso site, na agência virtual. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Sete horas e 18 minutos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Voltamos com o Folha no Ar e as manchetes de hoje do portal folha1.com.br, do jornal Folha da Manhã, em que você confere com a gente aqui ao vivo pela Folha FM a partir de agora. 3 homens assassinados em Campos. É destaque na capa do jornal Folha da Manhã. 3 homens assassinados em Campos em menos de 48 horas. Crimes aconteceram no final de semana em Goitacazes, Farol de Santo Tomé e na Codim. Sofiati no universo de Mário de Andrade. Caso Cepege, julgamento de Castro e Bacelar nesta sexta. Atletas do esporte é vida atuam em grandes clubes. Também destaque aqui na capa da Folha. Guarulhos ganha novo acesso na BR-101. 2 garotas de 12 anos são vítimas de estupro. Ainda na capa da Folha. Idoso morre após ataque de pitbull em Itaperuna. Essas são algumas das manchetes do jornal que já está bem cedo aí nas bancas e também nas casas dos assinantes. Eu vou trazer aqui o bom dia do Roberto Henriques, neste programa especial, onde a gente fala aqui da vida e o legado do campista José Maurício Linhares, que faleceu no último sábado, e logo a seguir trago o bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa e a gente abre esse programa de hoje. Roberto, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui nessa edição especial. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, meu irmão, amigo Sérgio Mendes, meu conterrâneo. Bom dia também para o Wagner Victor, um bom dia ao Aloysio, um bom dia pessoal em particular a todos que estão nos acompanhando. Um abraço, querido, a meu grande companheiro Carlos Alberto, que está aí na técnica. Deixa eu trazer o bom dia, obrigado, Roberto, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e abrir também essa pauta de hoje, esse programa especial que retrata aqui, traz aqui um pouco, né, do depoimento de vocês que tiveram também a oportunidade de conviver bem de perto com o ex-deputado federal, ex-secretário de Estado de Minas e Energia, José Maurício Linhares.
Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Roberto Henriques. Bom dia, Sérgio Mendes. Bom dia, Wagner Victor. Obrigado pela presença dos três. Vamos falar um pouco sobre Zé Maurício. O Aloysio aqui é o errado, que está aqui falando do Aloysio Barbosa, que foi amigo dele desde o liceu, conheceu muito bem, eram amigos. Mas na ausência de ambos, falemos um pouco de Zé Maurício. Roberto, você foi muito tempo no PDT, foi o partido em que, desde que o PDT foi fundado, em 1980, o Brizola ainda em Portugal, Zé Maurício se filiou e no qual ficou, né, durante toda a sua vida. Antes ele militava no MDB porque era bipartidarismo, não havia outros partidos, né? O que você pode contar desse campista Zé Maurício, sobretudo as gerações mais jovens, talvez não conheçam menos? Como parlamentar, foi constituinte em 88, como secretário de Minas e Energia e como campista e como homem. Bom dia. Bom dia mais uma vez, Aloysio. Olha, eu conheci Zé Maurício em 1978, aproximadamente, quando eu deixo o seminário, né, a Ordem dos Frades Carmelitas Descalços, e retorno a Campos. E fui apresentado a ele pelo doutor Irineu Marins. Pelo doutor Irineu, quando eu cheguei de volta, eu já tinha uma curiosidade por política ainda no convento, e quando eu cheguei em Campos, eu procurei me inteirar quem eram as lideranças de oposição, e me referenciaram o doutor Irineu Marins, Delcio Gomes e tantos outros. E ali, através da figura do doutor Irineu Marins, que congregava todo aquele pessoal da denominada esquerda em Campos e orientava politicamente, eu tive o prazer de conhecer o Zé Maurício, travei com ele uma amizade, um convívio partidário e também pessoal, né, até na sua jornada final, enquanto agente público no Executivo, foi como meu secretário da Casa Civil, quando eu fiquei prefeito, a chamada Secretaria Particular do Prefeito de Campos. Zé Maurício cumpre um papel importantíssimo na história da vida política nacional, do Estado do Rio de Janeiro e de Campos. Começa a sua militância num ambiente que, lamentavelmente, hoje está desprestigiado, mas que foi realmente uma formação de escola de dirigentes em Campos, que foi a Federação dos Estudantes. Depois ele milita muito na política e convive pessoalmente, particularmente com Togos de Barros, que foi governador do Estado do Rio de Janeiro, o antigo Estado do Rio de Janeiro, e ele luta no período da ditadura civil-militar, ele luta defendendo presos políticos, perseguidos políticos. Depois, como funcionário da Caixa, né, ele sempre estava ali defendendo que as carteiras, né, de crédito, tanto da Caixa como do Banco do Brasil, dos bancos de fomentos, fossem na direção do desenvolvimentismo pregado nas raízes do trabalhismo histórico de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek e de Leonel Brizola e tantos outros líderes. E Zé Maurício cumpre, naquele período em que foi deputado pelo antigo MDB, como você bem falou aí, era um bipartidarismo, era Arena e MDB, né? E Zé Maurício sempre foi um deputado que manifestou com todo o seu desassombro a defesa da vida nacional, a defesa do Brasil, a defesa do Estado Democrático de Direito. Brilhou muito na Constituinte. Eu, há poucos dias mesmo, conversando com o nosso presidente do PTB histórico refundado, Vivaldo Barbosa, ele me falava da grande participação do Zé Maurício nas comissões temáticas que concebeu e depois o relator apresentou ao plenário da Constituinte, da qual ele participou, eleito naquela eleição Constituinte de 86, mais uma vez, porque ele cumpriu 6 mandatos ao todo, e Zé Maurício ali, ele cumpriu um papel importantíssimo nas grandes discussões dos temas nacionais, da geopolítica internacional, era um assunto que ele também se interessava, e todos os temas que envolviam as discussões
sobre aquela Constituinte cidadã, a Constituinte de 1988. Ele teve um papel importantíssimo, né? O Avelino Ferreira, mais do que qualquer outro campista, ele é uma testemunha, ele, Bete Araújo, né? Outros que já faleceram, que não estão no nosso meio, como João de Souza, como Chico Vasilina, né? Porque tinha aqui em Campos o presidente do PDT, era João Duro, e o secretário era Chico Vasilina. E o Lorde Bro apresentou eles a Brizola. Aqui está a diretoria do PDT de Campos. John Durré e Francis Vasiline, entendeu? Como foi uma brincadeira que o Lorde Bro fez na época com o governador Brizola lá no Palácio Guanabara. Então, ele cumpriu um papel importantíssimo no depoimento desses companheiros que vieram antes de mim, de Sérgio Mendes e de outros personagens, do próprio Garotinho, no PDT de Campos. E Zé Maurício, ali de Ururaí, ele criou o primeiro núcleo do PDT, lá em Ururaí, a terra dele, ele nasceu por ali, né? E Zé Maurício liderou toda aquela formação do PDT, do trabalhismo, o retorno do trabalhismo histórico à vida nacional, desde a fundação das diretrizes que apontavam pela fundação do PTB de Vargas, lá em Lisboa. Ele, inclusive, é signatário da Carta de Lisboa. Ao retornar para o Brasil, ele foi o primeiro deputado do PDT fundado emergencialmente em virtude do sequestro que o Goberido Couto Silva, junto com uma sobrinha bisneta de Getúlio Vargas, sem qualquer ligação, a Ivete Vargas, sem qualquer ligação com o trabalhismo histórico, se dobrou ali ao resquícios da ditadura civil-militar e se emprestou a um papel vergonhoso, né, do sequestro da sigla, que era naturalmente iria para as mãos do Brizola, o seu legítimo herdeiro, o legítimo herdeiro do trabalhismo histórico. Zé Maurício ajuda a Brizola a fundar o PDT, né? Ele, aqui em Campos, ele sempre teve uma ligação estreita, sempre foi um campista muito presente, e no governo do Brizola, né, depois de todo esse legado que ele nos deixa como deputado, ele também foi um secretário importantíssimo, estratégico. Eu tenho algumas experiências naquele período que o Zé Maurício foi secretário de Minas e Energia, porque eu, na época, eu trabalhava com os salesianos num programa de reurbanização da comunidade da Balieira. E ali, a energia para as casas, muitas casas, era puxada pelo chamado GAP. E naquele programa amplo que foi criado, né, pelo Zé Maurício, pelo governador Brizola, através da SERG, né, a antiga SERG, eles criaram o programa SERG Rural, criaram o programa Noites Claras, o programa Uma Luz na Escuridão. E o projeto piloto em Campos para a extensão de rede e também a colocação de uma instalação básica de energia nas residências, pelo programa Uma Luz na Escuridão, foi na comunidade da Balieira. Eu me lembro que nós, Zé Maurício, estava numa reunião lá em São Francisco da Bapuana, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com José Maria Felizardo, e nós fomos lá à procura dele. Eu chamei e falei: Zé, você na volta dá para você passar na comunidade da Balieira, você vê a situação e ali você, de repente, começar o projeto por Campos, pela comunidade da Balieira. Zé Maurício, no retorno, chegou a Campos de volta, passou na comunidade e dali mesmo ele determinou, em poucos dias se começou aquele trabalho pioneiro em Campos. E os outros bairros, olha, o pessoal que está nos assistindo em Campos, os bairros periféricos lá, Jardim Ceasa, Eldorado, Jardim Eldorado, sobretudo em Guarulhos, a parte da Penha, lá o extremo do Parque Aurora, né,
de toda essa região, tanto a margem direita de Campos como a margem esquerda, bem como o interior do município, deve muito à figura do Zé Maurício Linhares enquanto secretário, porque todo e qualquer trabalho de extensão de rede naquele período, a instalação do Noites Claras, o Sérgio Rural e Uma Luz na Escuridão, o Zé Maurício teve uma contribuição enorme. E, por fim, Aloysio, eu, quando recebi a notícia que eu teria que assumir a Prefeitura de Campos, em março de 2008, eu estava fora do município. Eu estava em Belo Horizonte. E em Belo Horizonte eu recebi a notícia por telefone. O juiz federal, inclusive, me ligou, porque eles não estavam me encontrando, porque eu estava fora. E parti para Campos para assumir, cumprir o meu dever de ser o prefeito em exercício naquele período. E da estrada eu liguei para Zé Maurício. Falei, Zé, eu não sei se você está sabendo, eu vou assumir a prefeitura aí nessa situação do prefeito afastado. Eu não estou sabendo. Falei, você acorda, até brinquei com ele, você acorda à tarde, está igual o Rockefeller, só dá boa tarde. Aí ele veio muito. Eu falei, vou precisar de você. Quero que você venha me ajudar nesse momento difícil da vida de Campos, você me ajudar como secretário e tal. E ali ele ficou no meu gabinete. Em Campos não tem a Secretaria da Casa Civil, mas tem a Secretaria Particular. Eu falei, eu quero você bem perto de mim para me orientar, para você me ajudar, para você, com a sua experiência. E eu tenho certeza que, olha, ali nós trabalhamos bem pra caramba. Nós saneamos a prefeitura em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E Zé Maurício Linhares foi estratégico, foi um companheirão meu, entendeu? Foi um companheiro que ali ajudava a equilibrar tanto as nuances da política, como também os aspectos administrativos, porque governar, o Sérgio Mendes foi prefeito, sabe disso, o Wagner, executivo, também sabe disso. Governar é administrar contradições. E em todo aquele barulho todo que eu enfrentei em 2008, o companheiro Zé Maurício foi estratégico, inclusive me orientando. Por exemplo, doutor Licínio, que foi meu secretário de administração, ele falou comigo no ouvido, chama o Licínio, coloca o Licínio como secretário de administração, ele é funcionário de carreira, né? Dentre outras orientações que ele pôde me dar ali, e posteriormente a isso, né, eu sempre convivia, né, algumas vezes fui lá a Pendotiba, Niterói, para estar com ele, né, e agora, né, eu sou um dos 212 brasileiros liderados por Vivaldo Barbosa, e nós que brigamos com o Carlos Lupe, o Vivaldo ficou assim como um líder do nosso grupo, da resistência Leonel Brizola. Então, aonde ele ia... Então, deixa eu entrar um pouco nisso. Você ia falar sobre isso, com o Zé Maurício e outros ex-integrantes do PDT, porque, como você falou aí, nessa digressão sua histórica, o trabalhismo ele começa com Getúlio, com a CLT lá atrás, com PTB, aí Golbery queria dar a velha legenda para Brizola, deu para Ivete Vargas, que tinha consanguinidade com Getúlio. Brizola funda o PDT em Portugal, com Mário Soares, volta para o Brasil. E vocês, Zé Maurício, e outros pedetistas históricos que discordam dos rumos do PDT atual, vocês estão trabalhando para refundar a sigla histórica de Getúlio do PTB. Fala um pouco sobre isso, por favor. Eu sempre digo que se Brizola ressuscitar e voltar ao mundo, ele não se filia no PDT de Carlos Lupe. O PDT, todo mundo, alguns que não conheciam o Brizola, né, eu não tinha. O Zé Maurício cumpriu um outro papel, a minha aproximação maior com o Brizola também. Não só ele, a outros amigos do PDT, antigo do Rio de Janeiro, porque eu, Sérgio Mendes, nós que não éramos as estrelas, a estrela era garotinho. Então, nós conhecíamos o Brizola, né, Sérgio? Nós chegávamos num encontro, num congresso, ele sabia quem era a gente, esse garoto aí de Campos, sei lá,
de Campos, estado do Rio e tal, ele sabia quem era a gente, mas eu não tinha qualquer intimidade com o Brizola, né? E a saída do garotinho, né, eu costumo dizer que o coice do diabo joga a gente no céu, entendeu? Então, a saída do garotinho do PDT, e eu sou grato isso a ele, me fez ter uma proximidade a ponto de eu frequentar o apartamento do Brizola. Minha esposa, o Brizola tinha um carinho pela minha esposa, ela trazia doce mangada de Ponte Nova, Minas Gerais, que é um doce tradicional mineiro, feito com a mangubá, e levava doce para o Brizola. Ele tinha um carinho com a Jô enorme. Eu passei a ter uma intimidade que eu jamais teria antes, entendeu como? Então, eu sou grato até nesse aspecto aqui. Desculpa aí, garotinho, a brincadeira do diabo, viu? Eu nem acredito em diabo, hein? Então, eu agradeço até. Com a saída de garotinho, eu passei a ter, um humilde político do interior, à época sem mandato, tive o privilégio de conviver com o Brizola, de ir ao apartamento dele, Então, voltando à minha explicação, quando eu falo do PDT, quem não conhece o Brizola, fala que o Brizola é caudilho, autoritário. Pelo contrário, o Brizola dizia, partido tem que ter sede, tem que ser igual uma igreja, tem que ter sede. Partido tem que ter eleições internas. Ele estimulava isso, entendeu? Os casos das comissões provisórias era em último caso, entendeu? Então, hoje o partido é um partido que não tem eleições internas, né? É debaixo do sovaco do Carlos Lupe. Então, todo aquele pessoal, Eduardo Costa, que foi secretário de saúde do Brizola, o próprio Nilo Batista, os netos do Brizola saíram, o Carlito, que voltou agora recentemente para o PDT. Mas o Leonel está com a gente nisso aí. O João Leonel, sobrinho de Brizola, está com a gente. O irmão do Brizola vivo, lá no Rio Grande, o Zé Brizola, está também nesse processo de refundação. Então, esse pessoal que discordou do caso Lupe, que ficou impossível você fazer uma militância interna, nós nos agrupamos em torno da figura do Vivaldo Barbosa. Tanto que quando eu fui para o Partido Pátria Livre, que depois se fundiu com o PCdoB, eu fui por orientação e por chamamento do Vivaldo. Então, o Vivaldo organizou o movimento da resistência a Leonel Brizola. Depois, agora, na eleição presidencial, ele criou o comitê Leonel Brizola, pró-Lula, né? nesse voto pró-Lula. E também, no momento em que a fusão do PTB, que estava em mãos erradas, em mãos de gente que não tinha qualquer ligação com o trabalhismo histórico, chegou a estar aí nas mãos de Roberto Jefferson, que nada tem a ver com o PTB histórico e com o trabalhismo histórico. No cochilo deles lá, eles também tinham a intenção de fazer a fusão, mas manter também o PTB. O Vivaldo recolheu e pediu a nós, não se fala nem com a esposa em casa. Essa foi a orientação do Vivaldo. Eu vou precisar da sua assinatura e você me dá mais uma assinatura aí de Campos. Aí eu chamei o companheiro Edmar Azevedo e falei, Edmar, preciso que você cumpra uma missão aqui com o Vivaldo. Você não fala em casa nem com a mulher, porque tinha que tratar com segredo. Então, no momento que o TSE homologou, o Vivaldo já tinha um esquema lá em Brasília para entrar no protocolo, para a gente ser o primeiro e vencemos. Eles entram com o recurso e agora, no último dia 30, o TSE deu vitória a nós de 0-0, unanimemente. Então, o Vivaldo cumpre esse papel importantíssimo de reunir e fazer aquilo que o Vivaldo sempre fala. Ele fala assim, nós vingamos o Brizola, porque o Brizola, mesmo quando era vivo, ele por diversas vezes tentou reaver a sigla histórica e não conseguiu. E Brizola falava muito do fio da história, resgatar o fio da história. Então, nós interpretamos no momento de hoje que o PTB de Vargas ele está se encaixando no momento da vida nacional. A história do Brasil nos chama, nesse momento, ao centro do palco da vida nacional e demonstra que, nesse momento histórico, não há nenhum pensamento,
nenhuma ideologia que se encaixa nesse momento histórico, tal como o trabalhismo histórico. Por quê? Se você vê o depoimento do Lira Neto, que fez a última biografia do Getúlio Vargas, o jornalista, um primor de biografia, porque o nosso companheiro, o jornalista Zé Augusto Ribeiro, fez aqueles 3 volumes, a Era Vargas, né? Ele é um trabalhista do PDT, frequentava muito as reuniões, inclusive lá da Nacional com a gente, a regional também. Mas o Lira Neto é um jornalista que ele próprio se declara: eu não sou getulista, eu não sou trabalhista. Ele disse há poucos dias, numa entrevista no Reconversa do Reinaldo Azevedo, ele disse que o Getúlio Vargas, eu me sinto à vontade para dizer isso, palavras dele, do Lira Neto, o Getúlio Vargas não foi o maior presidente da República, né? Ele foi o maior presidente da história do Brasil, porque ele, Aloysio, vocês que nos ouvem, o Getúlio, ele entrou após o movimento tendentista e se instala com a Revolução de 30 no poder, ele entra com um programa na mão. É o que está faltando hoje para o Lula quando ele retorna. Um cara que passou pelo que o Lula fez, 280 dias na prisão, né? Fruto de um processo que envergonha a justiça brasileira, não é isso? Então, o Lula faltava ele agora ter a coragem cívica do Getúlio Vargas para apresentar uma agenda. O Getúlio apresentou uma agenda. E a primeira coisa que ele fez, logo a seguir, foi chamar o Oswaldo Aranha e determinar a auditoria da dívida pública. Restou provado que o Brasil só devia 40% de uma dívida que se cobrava. E graças a essa auditoria da dívida pública, ele pôde implementar a modernização, porque o que era o Brasil era uma grande fazenda, muito perto ainda do final do século XIX, quando terminava ali a escravidão, chamada escravidão legal, essa vergonha que aconteceu no Brasil e em outros países, em outros continentes. Então, o Getúlio Vargas encontra um Brasil que era o quê? Era uma grande fazenda, numa disputa política, daquela chamada política café com leite, alternando ali os mineiros, né, e os paulistas, igual nas regências Trina, na época do Segundo Reinado, onde ali alterava, né, os Saquaremas e os Luzias, lá de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Então, o que acontece? O Getúlio entra e, graças a essa medida saneadora do Estado brasileiro, auditar a dívida pública, é o que tem que ter feito hoje, mais uma vez, tem que ter feito hoje pelo Lula, né? Outros não fizeram, mas é ele hoje que está na presidência da República. Graças a isso, sobrou recurso para quê? Para implementar um programa, uma agenda que, olha, o Ministério da Educação não existia, saúde não existia. O Correio e Telégrafo, na sua versão moderna, quem que estruturou? Getúlio Vargas. IBGE, Getúlio Vargas. A carteira de trabalho, o salário mínimo, que muito bem Vivaldo fala em todo lugar que ele vai, o salário mínimo do Getúlio era 5 vezes maior, se corrigir, ao salário mínimo de hoje. A carteira do trabalho, a CLT, reconhecer, porque não foi dar o direito, reconhecer o direito da mulher de votar, o IBGE, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, o Parque Industrial aqui de Ipatinga, a Siderúrgica de Ipatinga, Minas Gerais, as bases do Parque Industrial Brasileiro, a criação de bancos de fomentos regionais, como o Banco do Nordeste, entre outros, o BNDES. Alô, vocês aí das universidades, às vezes professores que têm assim, um certo preconceito com o trabalhismo, com Getúlio, com Brizola, às vezes cita Darcy, mas às vezes não cita o Brizola, por puro preconceito. As bolsas do CNPq, Getúlio Vargas, entendeu como? Então o Getúlio, na história do Brasil,
do Estado brasileiro, aquilo que temos ainda hoje, aquilo que o chamado neoliberalismo não destruiu, foi do velho Getúlio. Então, todo esse legado, né, ele nos coloca, nós, os trabalhistas, sob as lideranças de pessoas com maior visibilidade nacional do que eu. Eu sou um político do interior, né? Eles poderão apresentar ao Brasil, em 2026, uma proposta de governança desse país, quem for o nosso intérprete nas eleições de presidência da República em 2026, com essa história na mão, esse passado do trabalhismo histórico que vem à frente. Nós não precisamos contar lorota, contar mentira. Como disse e concluiu na sua entrevista o Lira Neto, os temas que Getúlio Vargas tratou lá atrás são temas que precisam ser revisitados nos dias de hoje. Está aí essa reforma trabalhista criminosa que o Temer fez, essa reforma da Previdência criminosa que o Jair Bolsonaro e esse Congresso aí fascista, com grande parte de fascistas, fizeram, entendeu como? Então, são temas importantíssimos, como também a reinserção do Brasil nessa nova ordem da geopolítica mundial, essa multipolaridade que vem se instalando na geopolítica mundial. Roberto, como diria Capi, vamos para o nosso canavial. A ordem geopolítica e Getúlio, a história de Getúlio é muito importante, e vocês são fruto dela, né? Vocês, Sérgio, sobretudo. Zé Maurício foi. Mas estamos chegando no final do bloco, e o tema é o próprio Zé Maurício. Senão a gente pode devagar muito. Conta você uma história do político, do homem Zé Maurício, que tenha te marcado na convivência com ele. Olha, uma coisa que marcava assim, na intimidade era as nossas conversas, mesmo antes de eu ficar prefeito e depois que eu deixei de ser prefeito em exercício, era quando a gente reunia com o Zé Maurício e ele sempre chamava para estar com a gente. O doutor Licínio, que era colega de infância dele em Ururaí, o Adson Tavares, que faleceu recentemente, colega nosso, radialista, né? Era também amigo lá de longe do Zé Maurício, né? E ele sempre procurava trazer à memória dos presentes a história daqueles que ajudaram a construir a vida política nossa, a vida política dele, a carreira política dele. Então, esse é um lado assim do reconhecimento dele ao Togo de Barros, o reconhecimento dele aos companheiros de caminhada, como Bete Araújo, Avelino Ferreira, Chico Vasilina, João Duro, entendeu? Como Velemem, Neri da Hora, entendeu? Como doutor Irineu Marins. Então, ele procurava. Então, uma coisa assim que ficou sempre marcada na minha relação com Zé Maurício era ele valorizar a sua história com vínculos com a história de companheiros e companheiras que serviram, ombrearam com ele na sua caminhada, desde lá a Federação dos Estudantes, onde ele militou, até os seus momentos já da fase mais adulta, passando pelo final da sua militância como deputado e depois como secretário, e também na sua participação. Eu tenho esse orgulho. O último cargo público do Zé Maurício Linhares, quem assinou a portaria fui eu, enquanto prefeito em exercício, e eu me orgulho muito disso e sou muito grato a ele por conta disso, entendeu? Meu caro então, Roberto... Um aspecto que me marcava muito essa característica dele, né? De companheirada, de companheirismo, contador de histórias. Zé Maurício era igual, muito parecido eu, e parecia muito com o Zé Maurício nesse aspecto. Conta a história, entendeu? Tem uma semana vocês dois juntos num programa de rádio, tinha que ter uma semana, então, de programa.
Aqui, nossa mãe, entendeu? Wagner Rio. Me chama que eu vou. Opa! Roberto, forte abraço, muito obrigado. Saúde, paz. O Wagner Vitor está levantando a mão aqui pelo aplicativo para falar. Já vamos trazer o Wagner aqui nesse bloco. No próximo bloco, o Wagner, por favor. Só para fechar com o Roberto aqui e te agradecer, amigo. Desejar boa sorte. Melhoras aí para sua sorte. Eu só tenho a agradecer a você, Cláudio, ao Aloysio, né? Ao Carlos Alberto, meu companheiro de jornada aí, está na técnica. Um beijo para você, meu amigo Sérgio Mendes, meu companheiro de longa jornada, né? Dr. Wagner Victor, um abraço pessoal e particular para ti, a todos que nos acompanham. E vou sugerir, tomar liberdade, Aloysio, convite o Vivaldo. Nós vamos ter um encontro nacional 29 de junho, né? Fechamos com Minas Gerais há poucos dias, eu e ele. Vamos ter uma reunião em Minas para implantar a coordenação em 14 de junho, lá em Belo Horizonte. E vamos ter o primeiro encontro nacional do PTB histórico refundado em 29 de junho. Então, quero aqui tomar a liberdade de sugerir, acho que vai ser um entrevistaço. O Vivaldo tem muita história para nos contar. Um abraço para todos vocês, a vocês ouvintes, aqueles que nos acompanham. Um abraço pessoal e particular para todos. E viva o Mengão hoje. Sei que o Wagner é tricolor, né? Tricolor, né? Félix, olha, caramba, goleiraço. Mineiro de Caratinga, né? Aloysio, quer fechar com o Roberto aí também? Félix Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson e Didi, Cafuringa, Flávio, Samarone e Lula. Mas eu sou Flamengo. Domingues, Murilo, Austin Reis e Paulo Henrique, Liminha, Zanata, Doval, meu e grande ídolo, Ney, Fio e Caldeira, ponta esquerda. Um abraço a todos. Aloysio, seu microfone. Desculpa, Roberto, obrigado pela presença, pelo testemunho. E está sim, anotada a pauta que você sugeriu com o Vivaldo. Vamos fazer um programa com ele sim. Obrigado. Valeu, gente. São 7h52. Rápido para o intervalo, a gente volta a seguir com o Folha no Ar, ouvindo nesse especial sobre a história, o legado, a luta, a obra de José Maurício Linhares. A gente ouve o Wagner Vitor, engenheiro da Petrobras, ex-secretário de Energia também do estado do Rio de Janeiro. Em um minuto só a gente volta. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.